Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Você deve ter visto a primeira aula desse módulo, primeiro vídeo, né? Que situa o módulo numa linha do tempo. Então, acho que você já sabe do que a gente vai tratar aqui, né? Existiu música antes de existir escrita? Dá para saber alguma coisa a respeito desse tipo de música? Que tipo de música era essa? Vamos lá. Começamos então o nosso curso de História da Música. Talvez você esteja ansioso por ouvir falar de grandes compositores, das grandes obras que a humanidade já produziu, ou mesmo de algum instrumento específico. Mas eu gostaria de começar essa conversa com uma pergunta bem simples. Quando é que foi inventada a música? Por quê? Você tem alguma ideia? Já parou para pensar nesse assunto? Eu gostaria de estar contigo nesse momento, para a gente desenvolver um pouco esse raciocínio antes de ir adiante. Se você quiser, tiver vontade, dá um pause aí no vídeo, anota o que vem na sua cabeça e depois escreve para a gente. Beleza? Eu encontrei um artigo interessante na revista Nature, um pesquisador chamado Daniel Adler. Eu trouxe esse artigo porque aqui o autor discute uma pergunta muito parecida com a nossa. Quando e sob quais circunstâncias nasceram as nossas habilidades musicais? Será que essas habilidades ajudaram algum grupo dos nossos antepassados a sobreviver, a se adaptar em um ambiente hostil? Bem, o pesquisador levanta algumas hipóteses nesse artigo. A música pode ter fortalecido a cooperação de grupos de pessoas. Hoje em dia a gente enxerga isso, né? No coral, num grupo de canto de uma igreja, por exemplo. A música também pode ter ajudado a sinalização de situações de perigo ou oportunidades. Isso a gente também vê hoje em dia, né? Em segundo lugar, o Daniel Adler afirma que a música pode ter tido um papel importante na redução de conflitos, na transmissão de mensagens e na seleção de pares sexuais. Bom, esse aqui qualquer adolescente que toca um pouco de violão sabe, né? Por fim, o pesquisador diz que a música pode ter atuado como um recurso mnemônico de memória para troca de informações. Ou seja, a música pode ajudar o mensageiro a não esquecer a informação que devia levar adiante. A gente vai ver como isso de fato encontra eco na história. Bom, claro que o autor do artigo não responde a pergunta. Até porque esse é o tipo de pergunta que vale muito mais pela reflexão que ela causa na gente do que por uma resposta mesmo, né? Vale a pena ler o artigo completo que está referenciado no final do módulo. A gente coloca um link lá e vocês podem olhar. Aliás, não sei se vocês sabem, as revistas científicas mantêm sites na internet com todas as publicações delas acessíveis a quem quiser procurar. Tem revista de biologia, antropologia, arqueologia, história, música, pintura, dança, arquitetura, qualquer coisa que vocês puderem imaginar. Os artigos mais antigos, de edições passadas, normalmente são grátis. Os artigos mais novos custam bastante caro até para você poder acessar, mas se você é aluno da UFLA ou de qualquer universidade pública brasileira, a universidade assina serviços que incluem o acesso a essas edições. Então você pode acessar da biblioteca, da universidade, do laboratório, ou mesmo do Wi-Fi, que você vai ter acesso. É muito legal, tem coisas incríveis. Bom, feito esse parêntese, eu coloco uma outra questão. Como a gente pode descobrir alguma coisa a respeito da música do passado? Se você quer estudar escultura ou pintura, beleza. Você vai lá e procura pelas obras antigas. Se o caso for estudar a literatura do passado, melhor ainda. Você vai direto aos textos. Se o seu negócio é arquitetura, tudo bem também. Os prédios antigos que são importantes estão por aí.
A não ser no caso do Brasil, né? Ou de civilizações muito antigas, que aí eles estão caindo aos pedaços. Mas certas artes não têm esse tipo de atalho. Como é que você estuda, por exemplo, teatro? Você pode ter acesso ao texto, mas isso é só uma parte pequena do que é o teatro. E se você quiser saber como é que as pessoas dançavam? No caso da música, a ciência tem uma espécie de protocolo que trata de 3 tipos diferentes de registro. O primeiro deles são as imagens. Na universidade, a gente chama isso de registro iconográfico. Imagens que a gente encontra em vasos antigos, em pinturas na parede, em livros, onde quer que seja. Esse tipo de coisa nos oferece informações importantes a respeito de como se fazia música em uma determinada época. Que instrumentos as pessoas usavam, em que posição ou ocasiões eram tocados, esse tipo de coisa. Outro elemento usado pelos pesquisadores para descobrir a música do passado são instrumentos musicais, naturalmente, que sobreviveram à ação do tempo. Esse é mais fácil da gente imaginar, né? Ainda que vários casos são instrumentos que a gente não usa mais, quando a gente encontra um instrumento antigo, a gente tem junto disso um monte de informações a respeito da cultura musical de uma região. Por fim, os cientistas trabalham com obras escritas. Há muito tempo a gente escreve sobre música, sobre a função social, sobre os músicos, sobre a maneira de tocar instrumentos. E olha que interessante, a gente também escreve a música mesmo, né? Claro. Esse pedaço de mármore aqui à direita, por exemplo, pode acreditar, isso é uma partitura. Na próxima aula a gente fala dela, claro que não é uma partitura moderna. E aí, você consegue imaginar outras maneiras da gente descobrir informações sobre a música do passado? A gente tem várias, né? Se você quer saber, por exemplo, como se tocava Beethoven no começo do século passado, você pode procurar uma gravação dos anos 40, dos anos 30. O cinema já existe há uns 100 anos também, então você pode ter informações a respeito de música em filmes antigos. E hoje em dia, se você quiser aprender alguma coisa sobre música de outros povos, música de agora, você pode procurar no YouTube, por exemplo, né? Sei lá, um pesquisador japonês que esteja estudando música e sociedade no Brasil, pode descobrir alguma coisa sobre o funk pelo YouTube. Tudo isso é fonte de pesquisa. Mas na universidade, em pesquisa musicológica, esses 3 registros são os mais importantes e consagrados. O registro pictórico, o registro material e o registro escrito. Sim, a gente está revendo esse slide e a pergunta. Tudo isso colocado, como é que você imagina que a gente pode estudar a música da chamada pré-história, ou seja, da época em que os nossos antepassados ainda não tinham inventado nem escrita? Que elementos podem contar para a gente alguma coisa a respeito de uma época tão antiga? O que é que você acha? Quais são os registros musicais mais antigos da humanidade? Bom, vamos dar uma voltinha pelo mundo, né? Jiahu é um lugar na China onde não mora ninguém hoje em dia. A gente vai mostrar um mapinha para vocês se situarem. Ali, o pontinho vermelho. Esse lugar é um espaço de grandes descobertas. Os cientistas encontraram ali mais de 40 habitações, casas mesmo. Eles acham que o lugar foi ocupado há uns 10 mil anos. Em Jiahu, eu devo estar falando o nome errado, claro, eles encontraram também evidências das primeiras formas de escrita chinesas. Isso eles inventaram a escrita de maneira independente da escrita mesopotâmica que a gente vai ver. Bom, é um lugar muito importante para quem se interessa em estudar civilizações antigas. Em 89, os cientistas encontraram ali um dos mais antigos instrumentos musicais da humanidade. Que instrumento você acha que foi esse? É isso aí, um conjunto de flautas. Vou dar uns segundos para vocês lerem as informações do slide. Percebam o seguinte: essas flautas estavam totalmente preservadas.
Essa é uma informação crucial, porque, como você pode imaginar, registros dessa época costumam parecer aos cacos. Os cientistas precisam reunir os fragmentos e muitas vezes reconstruírem as peças que eles encontram. O período neolítico, se você lembra do vídeo anterior, é o período mais recente, vamos dizer assim, da Idade da Pedra, né? E aqui na última nota a gente vê que uma das flautas pôde até mesmo ser tocada. Bom, esse curso é voltado também para quem é interessado, leigo, né, em música. Então a gente evita muito o termo técnico. Mas a gente pode dizer que essa oitava, que os caras ouviram na flauta, é uma relação musical muito importante até hoje em dia, né? Bom, vamos olhar esses instrumentos. Aí estão eles. Dá para ver que a flauta mais preservada é essa maiorzinha aqui embaixo. É impressionante imaginar que um pedacinho de osso trabalhado por um grupo de pessoas resistiu há tanto tempo embaixo da terra, guardando um monte de informação que a gente só viria descobrir quase 10 mil anos depois. Já que a flauta pode ser mesmo tocada, eu procurei e encontrei uma gravação que eu vou tocar para vocês. A qualidade não é lá aquelas coisas, mas o interessante é notar que as relações entre as notas, as melodias que a gente consegue tocar nesse instrumento, não são tão esquisitas quanto a gente imaginava que elas poderiam ser. E aí, o que você acha? Você imaginava um som assim, vindo dos confins da China há 9 mil anos? Vamos ver outro exemplo. Da China para a Alemanha. Talvez você já tenha ouvido falar da Suábia. Eu nunca tinha ouvido falar. Descobri que é uma região do sul da Alemanha que tem umas características muito particulares. Uma maneira específica de falar o alemão, tem a sua própria culinária e cultura. Como diz o slide, uma parte dos Alpes fica nessa região. Está aqui o mapinha, fica mais ou menos por ali no vermelhinho. Em 2008, um grupo de cientistas descobriu aquilo que pode ser o registro musical mais antigo da Europa, gente. A gente está falando de novo de flauta. Essas aqui são mais antigas até do que as chinesas. Vejam, elas foram datadas do período paleolítico, ou seja, da chamada Idade da Pedra Lascada. Mesmo que não estude essas coisas, imagina que a gente está falando de um tempo muito, mas muito antigo, só pelo nome, né? Os fragmentos de flauta que foram encontrados foram feitos em ossos de aves, em marfim. Olha que maravilha o trabalho desses cientistas. O artigo em que eles descrevem esse achado vai aparecer no final do módulo. Quem quiser pode ir lá ler o artigo mesmo. O fato é que eles sabem até a espécie de cisne, de onde vem o osso, o tipo de urubu que frequentava a caverna dos músicos antigos. O marfim, eles sabem, claro, era de mamute. Vontade que o pessoal tinha de tocar, né? Mais duas informações sobre esse achado. Pela qualidade do trabalho artesanal que os caras observavam nessas flautas, eles imaginam que o pessoal fazia esses instrumentos há muito mais tempo do que a datação sugere. Ou seja, não é em um par de anos ou mesmo numa década que uma espécie aprende a fazer uma flauta de osso toda bonitinha, com uma escala, a partir do zero, né? Além disso, claro, ao contrário dos instrumentos chineses, esses aqui estavam fragmentados. O que foi possível fazer foram réplicas, ou seja, cópias dos instrumentos baseadas no que eles puderam observar. Olha que interessante. Aqui estão os fragmentos do marfim e o desenho do instrumento, mostrando as partes da flauta que os cientistas imaginaram ter encontrado. Tem todo um estudo da pigmentação, do material que foi encontrado junto. Está tudo escrito no artigo.
Aqui tem mais uma imagem de um fragmento de osso, claro. E a próxima vai dar uma ideia da fineza do trabalho desse pessoal. Olha o tamanho do instrumento. Bom, pode parecer simples hoje em dia, até meio besta, né? Uma flautinha pequenininha. Mas dá para imaginar 30 mil anos você vivendo debaixo de uma árvore, escondido numa caverna, talhando uns furos num pedacinho de osso tão pequenininho, com a distância exata que seus amigos vão reconhecer, os sons que você produzir quando assoprar naquele osso. Para mim parece muito complicado, mesmo hoje, com todo o equipamento e conhecimento que a gente tem à disposição. A gente viu dois exemplos aí, né, de música feita antes da escrita. Isso esclareceu alguma coisa? Ou deixou mais dúvida? Eu fico com algumas. A gente já falava, quando tocava esses instrumentos, se a gente falava que tipo de coisa a gente falava? A gente contava mentira? A gente só falava coisas boas? Já dava para inventar alguma história? Será que tinha aquele cara que contava que caçou 2 tigres dente de sabre sozinho, mas não tem como provar porque na volta passou um mamute e levou a carcaça do tigre? Será que a gente falava mal de algum companheiro? Será que a gente contava histórias para impressionar as meninas do bando? Pensa um pouco nisso antes de assistir o próximo vídeo.